Bem-vindos ao meu canal Perdido no Tempo. Hoje estarei contando a história de Esparta, uma cidade que se destaca por sua tradição militar e importância histórica. Esparta se destacava por sua força militar, composta por seus grandes guerreiros espartanos. Esparta foi fundada no século 9 a.C. por Dórios, um dos povos indo-europeus que migravam para a Península Balcânica. Naquele período, Esparta se localizava na península do Peloponeso. Sua economia era baseada na agricultura. A população de Esparta era dividida em três classes: a dos espartanos, com todos os direitos civis e políticos; a dos piriecos, homens livres, antigos habitantes da região, possuidores de terras sem direitos políticos, mas obrigados ao serviço militar e responsáveis pelo comércio e atividade vedada aos espartanos, proibidos de acumular riquezas; e os hibietas, escravos dos estados, que cultivavam as terras dos espartanos. Essas são as três classes que tinha em Esparta. A população de Esparta era composta por essas três classes que eu acabei de citar. Agora, uma das coisas mais importantes a falar sobre Esparta era a disciplina e os pré-requisitos para se tornar um espartano. Para começar, quando uma criança nascia em Esparta, ela era submetida a um exame para comprovar que não sofria de qualquer deformidade ou problemas de saúde. Essa avaliação era conduzida pelos anciões da cidade ou da sociedade de Esparta. E segundo a lenda, os bebês que eram reprovados eram atirados a um poço chamado Apotitai. Os bebês provavelmente que eram rejeitados nesse teste, eles eram abandonados ou morriam de fome ou acabavam se tornando escravos. Para os que sobrevivessem, esse era o primeiro teste a ser cumprido. Quando os meninos completavam 7 anos, eles eram tirados de casa e levados para começar o agode ou agorge, ou seja, era um treinamento oferecido pela cidade para eles se tornarem espartanos. Aí estava o começo da carreira de treinamento. Nessa parte, os garotos eram tirados de casa, levados para o acampamento, e lá eles aprendiam educação física e mental. Eles aprendiam a caçar e a sobreviver, e principalmente era focado na arte da guerra. Eles já desde pequenos eram testados, já incentivados a lutar e a cada vez mais aperfeiçoar os seus conhecimentos na arte da guerra. Também aprendiam a ler e a escrever, e também tinham aulas de poesias. Naquele tempo, treinamento físico ensinava a resistir ao frio, à fome e à dor. Também eram motivados a se envolver em briga com os colegas. Aqueles que mostravam covardia ou medo viravam alvo de provocações e violentos ataques. Só os bravos sobreviviam. Isso era a motivação que eles tinham para se tornar espartanos em Deus de crianças. E quando os meninos faziam 12 anos de idade, eles eram privados de qualquer vestimentas. Eles só ficavam com um manto vermelho e eles eram obrigados a dormir de fora e incentivados a encontrar a sua própria comida e incentivados a roubar a comida de seus próprios amigos, embora isso pudessem lhe causar chicoteadas se fossem pegos roubando. Uma das partes mais brutais do treinamento espartano era conhecido como diamastigoses. Eu acho que é isso. Era uma espécie de competição de resistência. Durante essa competição, os jovens espartanos eram chicoteados diante do santuário de Ártemis para ser testado a sua força e resistência à dor.
Agora falamos. Outra parte do treinamento era 17 ou 18 anos. Os espartanos eram preparados para a vida militar e aprendiam técnicas de sobrevivência. Nesse período também é importante destacar: se um espartano quisesse se casar, ele até poderia, mas não poderia morar junto com a sua esposa, só dentro do acampamento. Aos 30 anos ou a partir dos 30 anos de idade, os espartanos finalmente eram aceitos como cidadãos de Esparta. Aí, ressaltando, eles poderiam sim se casar, morar em suas próprias casas, com todos os direitos políticos e civis da época. Resumindo tudo, Esparta era temida por seus guerreiros e conhecida pelas suas lendas. E eu vou ficando por aqui no meu canal Perdido no Tempo. Muito obrigado a todos pela audiência. Grande abraço.